Olá, tudo bem? Eu sou a Bianca, sou uma das integrantes do Jornal Mundi e hoje vou falar sobre um tema muito interessante e muito pouco falado, que são os desertos alimentares. Bom, o que é um deserto alimentar? Em muitas cidades no mundo, milhões de pessoas vivem em regiões com pouca ou nenhuma oferta de alimentos saudáveis. Esses lugares são conhecidos como desertos alimentares. Olá, boa tarde, eu sou a Gabriela e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que são os desertos alimentares. Um deserto alimentar é uma região onde o acesso a alimentos saudáveis e nutritivos é limitado ou inexistente. Esse termo ele é usado para descrever as áreas urbanas ou rurais, geralmente empobrecidas, onde as pessoas precisam se deslocar para obter alimentos em outras regiões. Nesse documentário, nós vamos abordar a influência dos desertos alimentares do ponto de vista histórico e biológico. Olá, meu nome é Alice. E bom, os desertos alimentares, eles não surgiram por acaso. A urbanização, as políticas públicas negligentes e a desigualdade social, elas contribuíram para que certas áreas fossem deixadas sem acesso adequado a alimentos frescos, a alimentos mais saudáveis. E bom, hoje vamos falar com uma especialista em políticas públicas. Boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem? Eu sou especialista em políticas públicas e é isso. Bom, o que as políticas públicas de urbanização e planejamento territorial têm a ver com a criação de desertos alimentares? Bom, esse é um ponto essencial. No desenvolvimento urbano, especialmente em cidades de rápido crescimento, como no Brasil e em várias regiões dos Estados Unidos, áreas de baixa renda frequentemente não recebem a mesma atenção em termos de infraestrutura e serviços básicos. A falta de planejamento territorial adequado pode significar que essas áreas fiquem desprovidas de mercados, feiras e outros estabelecimentos que oferecem alimentos frescos e saudáveis. Bom, historicamente, muitas dessas regiões foram formadas de maneira desordenada e acabaram sendo excluídas nos investimentos necessários para um desenvolvimento equilibrado. Bom, muito interessante, né? Sim. Muita coisa assim. E bom, você mencionou como um fato historicamente, assim, né? Que certas áreas de baixa renda, elas foram negligenciadas. Você pode dar alguns exemplos de como isso aconteceu aqui, assim, no Brasil, por exemplo? Claro. Bom, deixa eu pensar aqui um pouco. Ou em outras partes do mundo, Sim. assim. Bom, no Brasil, por exemplo, as grandes cidades cresceram rapidamente durante o século XX, ali mais ou menos para o fim do século XX, sem um planejamento para acomodar a população de baixa renda que vinha de campo para a cidade. Essa migração resultou em ocupações irregulares e favelas que, por muito tempo, não tiveram acesso a mercados ou supermercados. Bom, também nos Estados Unidos temos casos muito semelhantes ao que acontece aqui no Brasil, né? De áreas urbanizadas de baixa renda, especialmente nos centros das cidades e alguns subúrbios. Historicamente, muitas dessas áreas foram alvo de redlining, uma prática de discriminação financeira e habitacional que impossibilitava investimento de infraestrutura. Bom, é isso. Bom, muito interessante. Muito obrigada por ter aceitado o convite e por ter esclarecido todas as dúvidas sobre desertos alimentares. Sim, eu que agradeço. Bom, a falta de alimentos saudáveis nas comunidades tem como consequências graves para o bem-estar e a saúde das pessoas que vivem nesses desertos alimentares. E agora nós vamos falar com a doutora e nutricionista Camila. Boa tarde. Boa tarde. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é prejudicial para a saúde das comunidades, que é o impacto da falta de alimentos frescos e na prevalência de alimentos ultraprocessados na dieta. Muito obrigada, primeiramente, novamente. E você poderia explicar a relação entre a ausência de alimentos frescos e o aumento de problemas de saúde, como obesidade, diabetes tipo 2 e outras doenças cardiovasculares? Bom, primeiramente eu que agradeço, né, pelo convite. Então, assim, a falta de alimentos frescos na dieta, ela significa que muitas pessoas acabam consumindo mais alimentos ultraprocessados, que são ricos em açúcares, gorduras saturadas e sódio, mas pobres em fibras e nutrientes essenciais. Essa dieta desequilibrada, ela pode levar ao acúmulo de gordura no corpo
e causar resistência à insulina e inflamações crônicas, o que aumenta o risco de obesidade e, consequentemente, de doenças como diabetes tipo 2 e problemas cardiovasculares. Muito obrigada pela sua resposta. E qual é o impacto biológico de uma dieta com poucos nutrientes para o nosso organismo? Bom, biologicamente, assim falando, né, quando o nosso corpo ele não recebe os nutrientes necessários, ele não consegue manter as funções vitais de forma eficiente. Então, a falta de vitaminas e minerais, ela pode enfraquecer o sistema imunológico e comprometer o metabolismo e até afetar o funcionamento do cérebro. Por outro lado, o consumo constante de ultraprocessados, o que são feitos para ser altamente palatáveis e viciantes, leva a um aumento de calorias sem qualidade nutricional. Essa combinação de baixo teor nutricional e alta densidade calórica faz com que o corpo acumule gordura e prejudique o funcionamento de órgãos vitais, o que aumenta a predisposição a doenças crônicas. Muito obrigada novamente pela resposta e por aceitar participar do nosso documentário e falar um pouco mais sobre esse assunto muito importante. Eu que agradeço. Bom, agora vamos compreender quais são as consequências dos desertos alimentares, tanto no âmbito da saúde quanto no quesito social. Bom, os desertos alimentares vêm se tornando cada vez mais comuns na sociedade, sejam eles em grandes centros urbanos ou até mesmo em zonas rurais. E é vital compreender por que eles ocorrem por conta da decorrência de falta de acesso a produtos naturais, fazendo com que o consumo de ultraprocessados e fast foods se torne cada vez mais comum na atualidade. E como consequência, podemos citar duas principais, sendo elas impactos sociais e na saúde. Bom, como impacto social, a falta de acesso a uma alimentação saudável está diretamente associada à vida corrida levada pela maior parte dos trabalhadores, visando que, com rotinas exaustivas, existe uma dificuldade da população no geral em conseguir manter uma alimentação saudável, que em sua maioria envolve o ato de cozinhar. Além disso, observa-se como a alimentação nutritiva está se tornando cada vez mais elitizada, fazendo com que se torne cada vez mais difícil para as classes de baixa renda se alimentarem adequadamente. Bom, e além disso, como os impactos na saúde, a falta de acesso a alimentos saudáveis pode levar a doenças como obesidade, diabetes, pressão alta e problemas cardíacos, assim como foi dito pela nossa especialista. A má alimentação também pode encurtar a vida, com um estudo recente que aponta que 10% das mortes entre as pessoas de 30 a 69 anos no ano de 2019 foram relacionadas com ela. Como relevante abordar que a má alimentação, pobre em nutrientes, afeta as funções cerebrais e no desenvolvimento de novas habilidades, essenciais em todos os aspectos da vida humana. Bom, e para combater os desertos alimentares, precisamos de soluções práticas e colaborativas que possam transformar o acesso à alimentação nas comunidades. Bom, visando o bairro e a realidade em que vivemos, achamos conveniente a criação de alguns projetos sociais colaborativos que facilitassem o acesso das classes de vulnerabilidade a alimentos saudáveis, sendo eles a criação de hortas comunitárias que produzisse alimentos diversos e os ofertasse a um preço acessível para aqueles que não têm condições de consumi-los cestas básicas de alimentos com alto valor nutricional. Além disso, em parceria com prefeituras municipais, seria possível realizar um apoio financeiro a mercados e hortifrutis locais que pudessem contribuir para a causa, disponibilizando produtos para aqueles que necessitam, e projetos como esse seriam relevantes para ajudar as populações carentes a sair do cenário de desertos alimentares, melhorando assim a qualidade de vida desses grupos que já são muito negligenciados. Bom, como projeto de horta comunitária bem-sucedida, podemos observar a Horta das Corujas, presente na Vila Beatriz, na zona oeste de São Paulo, que chegou a ganhar reconhecimento internacional. Bom, os desertos alimentares são um problema complexo, mas não intransponíveis. Com políticas justas e mobilização da sociedade, é possível criar um futuro onde o acesso à alimentação saudável seja um direito a todos. Bom, esse foi o nosso documentário. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham entendido o que é a dimensão do problema dos desertos alimentares. Espero que tenha ficado bem claro. Mais uma vez, obrigada pela atenção.